Então, mestres do amanhecer, a projeção dos três reis magos é o ouro, o incenso e a mirra, né? Os três reis magos é o evangelho de Cristo, é o evangelho universal que Jesus veio despertar. Eram três grandes iniciados que vieram com uma sabedoria, tá? Com entretenimento e com as instruções para serem despertadas na humanidade. Vieram reafirmar a presença do menino Jesus, né? O Deus vivo, né? O Deus presente, o Deus onipresente e o Deus onisciente. Ou seja, o ser na evolução moderna. A saída da velha estrada e a apresentação da estrela guia. Os três reis magos apresentaram a estrela guia, o caminho. E Jesus, o precursor dessa estrela guia, é Jesus. A precursão de Jesus, a saída da velha estrada para a vida moderna. Jesus é a dinâmica da vida. Jesus nos trouxe a vida, o caminho, né? Então, nesse ouro que eles trouxeram, é a sabedoria, tá? O ouro é a sabedoria transcendental, a sabedoria do percurso, o aprendizado experienciado pelo ser. A partir dali, a Terra entrou numa nova era, né? A nova era entrou desde a chegada de Jesus, tá? Ali já foi enunciado que nós teríamos uma caminhada evolutiva, por isso veio as profecias para preparar os seres humanos para uma mudança, para a entrada de um reino. Os três reis magos é um reino, é o reino da natureza divina, tá? Então o ouro é a natureza espiritual. O incenso é o contato, é a mediunidade. A mirra é a morte do ego para o nascimento do eu superior. Tá? A mirra embalsama o ego. Tá? A mirra leva o corpo ao pó para que ele possa transmutar. Então, mestres do amanhecer, os três reinos de nossa natureza está conectado com a expressão dos três reis magos. Tá? A nova vida, a nova estrada, a nova dinâmica e a saída da velha estrada. O anúncio. Aqueles reis magos que não voltaram mais a Herodes é a saída da velha estrada. Porque Herodes representava uma ignomia na terra. Tá? Herodes representava o império morto, tá? Sem evolução. Os reis magos não voltaram a Herodes, né? Voltaram por outro caminho, a estrela guia, tá? Então, quando nossa mãe referenciava a caminhada nossa do Jaguar, ela não nos via como tradicionais espíritas. O que é o tradicional espírita? É aquele que ainda não faz o contato real. Ele ainda está sem lucidez. Você pode ver que, cotidianamente falando, nós no Vale do Amanhecer já tem a incorporação consciente. Nós temos a mediunização que nos leva a ter a voz direta. Nós temos a infusão de dois planos, né, que ela nos trouxe. Né? Quando ela colocou-se na infusão de dois planos, foi para nos elevar. Aí veio as consagrações para iniciar, tá? Que é reprojetar aquele ser humano. Tá? Tudo isso vem da estrela guia. Tá? Porque quando aqueles reis chegaram, vieram para anunciar que o evangelho de Jesus não era só para os judeus,
para os gentis, para judeus e não judeus. Tá? Por isso que na doutrina nós amamos o anjo e o demônio com a mesma intensidade, mas aqui nós aprendemos a distinguir as duas forças. Tá? Elas são forças, tá? Que encontram uma ressonância diferente no gabarito do aprendizado. Está no gabarito do aprendizado, tá? Essas expressões. Tá? É preciso que o mestre do amanhecer faça uma acariação diante do aprendizado. Porque dentro dessa acariação é que ele vai fazer a sua conjectura. Isso é importante. Nossa mãe, Mestre Mahan, dizia para nossa mãe: por mais sábia que sejas, Neiva, um dia terás que fazer conjectura acerca de ti mesmo. Muito bem, Mestre do amanhecer. Essa é a grande conjectura que fazemos diariamente. Pessoalmente, nós fazemos essa conjectura em cima do nosso viver, da nossa vida, do nosso transcendental, tá? E desta nova era. Os 3 reis magos já era a presença da nova era. Ali chegou com ouro o conhecimento, ali chegou com ouro a espiritualidade, tá? O incenso é a compartilhação, o incenso é a conexão, o incenso é a mediunidade, é o contato. É isso que eu disse para vocês no áudio anterior, que a situação aqui na Terra estava tão densa que foi preciso provocar a incorporação. A incorporação medianeira, já colocando o ser humano em contato. Então, despertou a energia nele, tá? Mas ele não tinha ela desenvolvida. Tá? Então, ele fazia mau uso da energia porque não tinha os conheceres. Tá? O conhecimento é importante. Por isso que o Mahan reitera com tia Neiva e diz: Neiva, quem tem o conhecimento tem o dever de ensinar aos outros. Custe o que custar, é preciso fazer o bem e evitar o mal. Tá? Os conheceres hoje estão abrangentes, né? Os conhecimentos estão na web. Antigamente, o conhecimento ficava em papiros, ficavam guardados em potes de barro, escondidos. Tá? Quando os pensadores, os seres mais evoluídos vieram para a Terra, já bem depois dos Reis Magos, né? E muito antes também, eles já tinham se apresentado, só que não tinha uma explicação sobre eles. Né? Sócrates, quando trouxe conhecimento, foi assassinado. Tá? Platão é que foi explicar os ensinamentos de Sócrates. Jesus, a mesma coisa. Os fariseus não aceitaram. Tá? Os discípulos, os apóstolos, né? É que começaram a explicar os ensinamentos de Jesus. Tá? Até confundiram ele como se ele fosse o próprio Deus. Tá? Mas os homens não sabiam, na época, o que era Deus. Deus, para eles, era uma coisa intocável, uma coisa que isso ainda vai demorar um bom tempo para explicar. Da mesma forma como os 3 reis magos trouxeram essas 3 naturezas que formam o reino, que é o reino da natureza espiritual, tá? Para conectar com o reino da natureza material no corpo físico, para se tornar aqui uma acoplagem, assim no céu, assim é na terra. Então, os magos trouxeram o evangelho. Tá? Então, nossa mãe não nos via mais como tradicionais espíritas, porque ela queria dizer ali que nos terreiros não estava havendo uma evolução. Tá? Estava havendo um adensamento, estava adensando cada vez mais, porque o ego estava prevalecendo nos terreiros, nas noites frias. Tá? No sol não estava tendo iluminação. Eles não estavam tendo a iluminação porque eles não conseguiam receber a energia, ficavam como mariposas na frente do sol,
e também não conseguiam irradiar. Então foi necessário que foi providenciado a iniciação. A iniciação para a morte do ego, que é a mirra. A morte do ego para o nascimento do eu superior. O incenso, o contato, a mediunidade, o ouro, a sabedoria. Tá? Esses três foram chamados de reis, mas eram reinos. Eles não eram reis do rei que é encontrado aqui na Terra. Eram reinos da natureza espiritual. Eram representantes, eram sábios, tá? Que vieram afirmar, mestres do amanhecer, a presença divina. Tá? Vieram afirmar a presença divina no Evangelho. Por isso que Jesus desdobrou, eu estava dizendo a vocês, tá? Que existem milhares de modalidades, tá? De como conviver com os três reinos de nossa natureza. O desdobramento, eu quis dizer, o desdobramento de Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Deus sobre todas as coisas, lá no Rei Mago, nós vamos encontrar o ouro, a sabedoria. O próximo como a si mesmo. O incenso, a mediunidade, sabe? A caridade, tá? A mirra, mestre, a caridade benigna e desinteressada, que aí morre o ego para o nascimento do eu superior. Esse eu superior, os encantos do amanhecer, vem em você, vem em mim, vem em nós. Tá? Hoje, nós estamos vendo ainda refratárias de que os mestres comentam, agora os conheceres da doutrina estão na web, antigamente eram todos guardados. Era guardado sim, tá? Na oportunidade da chegada. Tá? Mas a espiritualidade já vinha providenciando, tá? Essa expansão do conhecimento. Tá? Só que existe uma complexidade aí. Tá? Por causa da lei maior do livre-arbítrio, tá? Uns fazem o bom uso do livre-arbítrio, outros fazem o mau uso da web. Tá? A inteligência, a IA, a artificial, a chegada dela parece ser negra. Tá? É como a sabedoria chegando na mente das pessoas lá atrás, doía na cabeça deles. É como o conhecimento que às vezes a pessoa não consegue embasar, não consegue encaixar o conhecimento. Por isso a probidade da doutrina de fazer a desobsessão. Porque o ensinamento, o conhecimento, quando chega naquele que ainda não tem abertura, pesa, dá sono. O peso é o sono. Ele dorme. Ele não consegue entender, né? Mas ele precisa entender. Aí ele sente a mediunidade. Então ele precisa desenvolver a energia, tá? Ele precisa desenvolver os três reinos de sua natureza, tá? Da natureza física, tá? Porque ele reúne o corpo, a alma e o espírito. Ele reúne o ouro, o incenso e a mirra. Entendeu, mestres do amanhecer? Tá? Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. A nova era. O mundo dinâmico, a conexão com todas as coisas. Então está doendo. Muitos não conseguem aceitar que a web, ela traz um conjunto, um ramo de conhecimento. Lembra aquilo que nossa mãe disse? Que nós teríamos que aprender um ramo de conhecimento diferente no Evangelho de Cristo. Esse ramo de conhecimento diferente no Evangelho de Cristo
É o ouro, o incenso e a mirra. Tá? Os 3 reis magos. Nossa mãe nos disse que nos via como magos do Evangelho. O que é maguear o Evangelho? Hã? O que é maguear o Evangelho? É entrar em fusão com os 3 reinos de sua natureza: o corpo, a alma e o espírito. Tá? Onde houver uma ou 2 pessoas reunidas, eu estarei presente. Os 3 reis magos trouxeram a presença divina. Jesus é o verbo. Jesus é a dinâmica da vida. Jesus é muito mais do que foi mostrado. É muito mais simples do que foi mostrado. É muito mais do que foi dito. Eu disse aqui ontem que tem certas situações que elas são presenciais. Tem certas situações que é só de mestre para mestre. E tem outra situação que nem de mestre para mestre. Mesmo você ouvindo tudo isso aqui, o encanto do amanhecer que é permitido a você, que é o direito na sua divina luz, é o encanto seu, é a sua magia, que só você, no seu maior valor, poderá entender, poderá empreender, poderá ser em si. E aí, mestres do amanhecer, transmitir a presença divina na nova era. Transmitir. Eu disse a vocês que nós falaríamos sobre o compartilhamento. Transmitir. Jesus, naquela época, não encontrando ainda a abertura em muitos para o entendimento deste universo, deste evangelho, ele disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras para sempre. Vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que eu faço. Ele nos projetou para o agora, para um futuro melhor, para uma caminhada. Então, caminheiros de Jesus que caminham para o sol iluminador. Há uma voz que nos rege, seta branca, nosso Pai. O Sibiromba de Deus, o oráculo do amor. Então, mestres do amanhecer, o Vale do Amanhecer é a primeira nave. Os Xandais são os departamentos dessa nave. A primeira nave na Terra. Prestai atenção, mestres do amanhecer. A Terra. Os habitantes da Terra precisam do socorro final. Preparem-se, mestres-se em si mesmos. Nós projetamos Talmantes e Harpásios e as outras estrelas para trazer vocês até aqui no estelar. Mestres das estrelas. São vocês. São vocês. Só que precisam acordar. Precisam despertar. É por isso que eu tenho falado para vocês. Mediunizar. Mediunizar. Já agradeço com ternura os celulares guardadinhos, tá? Guardar o celular. Guarda esse brinquedinho, deixa na tua bolsa. Não é mais no seu bolso, é na sua bolsa. Bem guardado, de preferência lá no seu carro. Ele não serve para você dentro do templo. Para nada, nem para você fazer leitura. Põe no papel. Porque ele é dinâmico. Tá? No momento que você estiver lendo nele, ele poderá te trazer outra coisa.
Deixa ele lá guardadinho. Os filhos de Deva saberão fazer os papéis. Os papéis que eu digo é o roteiro dos trabalhos. A iniciática, mestre do amanhecer, só funciona com a preparação imanhante de amor, que tudo emana em favor, astral superior, sopro divino do Senhor, prana, prana, preparação. Preparação é a chegada do Indo-Rei, é a chegada do reino, é a chegada do Evangelho no ouro, no incenso e na mirra. Na pira, nós recebemos o Evangelho de Cristo. Na pira, mestres do amanhecer. Oh, mestres do amanhecer, é muito mais. Mas vamos caminhar com isso aqui, tá? Vamos estudar isso aqui, com esse carinho e com esse amor. Adjunto Neuco.